Você desperta ao som de pedra roçando contra pedra, o rítmico arranhar, ecoando por corredores de calcário que silenciaram vozes humanas por mais de 3.000 anos. Suas mãos repousam na fria arenito, enquanto você se levanta, e de repente você percebe onde está. No fundo da tumba de um faraó, no Vale dos Reis, cercado por hieróglifos que parecem se contorcer sob a luz tremulante de sua tocha. O ar tem gosto de mirra e algo mais, algo orgânico e antigo que revira seu estômago. À medida que seus olhos se ajustam, você os vê claramente, cenas entalhadas que cobrem cada superfície, retratando atos tão íntimos e estranhos que os arqueólogos passaram décadas debatendo se deveriam ou não fotografá-los. Estas não são as imagens higienizadas da intimidade egípcia que você aprendeu na escola. Essas paredes contam histórias que fariam corar audiências modernas. Histórias de prostituição sagrada, defloração ritualística e práticas sexuais tão entrelaçadas com as crenças religiosas que moldaram um império por mais de 2.000 anos. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere dar um curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está ouvindo. Acho incrível que estejamos explorando essas histórias antigas juntos de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Caminhe mais profundamente nessa tumba comigo agora, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre como você pensa sobre uma das civilizações mais fascinantes da história. Em 1323 a.C., Anessinaman, de 14 anos, tremia na antecâmara do templo de Caraque. Seu vestido de linho tão fino que mal podia ser considerado roupa deixava pouco à imaginação. As joias de ouro que adornavam seu pescoço, pulsos e tornozelos tilintavam suavemente enquanto ela tremia, não de frio, mas por saber o que a aguardava. Como filha do faraó herege Akenaton e viúva do jovem rei Tutankhamon, ela estava prestes a participar de um dos rituais mais sagrados e perturbadores do Antigo Egito, a cerimônia de casamento divino do Festival de Opet. O sumo sacerdote a emergiu das sombras, sua cabeça raspada, brilhando com óleos sagrados, seus olhos refletindo uma fome que não tinha nada a ver com devoção espiritual. Em poucos momentos, Ankenaman seria forçada a consumar um casamento com o próprio deus Amon-Ra, ou melhor, com um sacerdote atuando como seu receptáculo terreno. Isso não era metafórico, não era simbólico. Eram os líderes religiosos mais poderosos do Egito, usando o mandato divino para reivindicar os corpos de mulheres reais. E isso ocorria com uma regularidade aterradora ao longo da história faraônica. Registros em papiro de Deir el-Medina, descobertos pelo arqueólogo Bernard Bruyère em 1922, revelam que essa prostituição sagrada não se limitava às mulheres reais. Os registros do templo mostram que centenas de jovens serviram como esposas de Deus, um título eufemístico para o que equivalia à escravidão sexual ritualizada. Essas garotas, algumas com apenas 12 anos, eram selecionadas por sua beleza e pureza, depois dedicadas a vários deuses ao longo do calendário religioso do Egito. O processo de seleção em si era brutal em sua eficiência clínica. Os sacerdotes do templo examinavam as candidatas nuas procurando imperfeições físicas que pudessem ofender os deuses. Uma pequena cicatriz, um dente desalinhado ou até mesmo seios assimétricos poderiam desqualificar uma garota do serviço no templo, o que, ironicamente, poderia tê-la salvado de anos de abuso ritualizado
disfarçado de dever religioso. A pesquisa da doutora Joyce Tildesley, na Universidade de Manchester, descobriu contas de templos de Tebas datadas de 1550 a.C., que detalham a vida diária dessas prostitutas sagradas. Elas viviam em complexos de templos, usavam roupas distintas que marcavam seu status e tinham proibido casar ou ter filhos fora de seus deveres religiosos. Quando ficavam grávidas devido ao seu serviço no templo, os filhos frequentemente eram dedicados de volta aos templos, criando ciclos geracionais de servidão sexual religiosa. Mas o aspecto mais perturbador dessas uniões divinas não era sua frequência, era sua natureza pública. Durante os principais festivais religiosos, como Opet Men ou Said, milhares de egípcios se reuniam para testemunhar o faraó ou os sumos sacerdotes realizarem casamentos sagrados com mulheres do templo. Essas cerimônias não eram realizadas em câmaras privadas, mas à vista da população que acreditava estar presenciando um verdadeiro coito divino que garantiria a inundação do Nilo, a abundância da colheita e a prosperidade do reino. Relatos contemporâneos do historiador grego Heródoto, escritos por volta de 450 a.C., descrevem seu choque ao presenciar tais cerimônias durante suas viagens pelo Egito. Ele escreveu sobre ver as donzelas mais belas de nascimento, nobre, sendo preparadas para uniões com deuses que apareciam em forma humana, observando que as mulheres mostravam sinais visíveis de angústia que os observadores egípcios pareciam interpretar como êxtase religioso. A evidência arqueológica do templo de Min, em Copto, revela cenas entalhadas que mostram essas uniões divinas com detalhes explícitos. O deus Min, representado com um falo ereto, aparece participando com mulheres cujos rostos estão virados, uma convenção artística que alguns estudiosos interpretam como uma indicação da relutância ou vergonha das mulheres. Ao redor dessas figuras centrais, há músicos dançarinos e oferendas entalhadas, criando uma atmosfera festiva em torno do que era essencialmente uma violação ritualizada. O impacto psicológico nas participantes fica evidente ao examinar fragmentos de papiro do papiro quirúrgico Edwin Smith, que contém o que podem ser os primeiros tratamentos registrados no mundo para trauma. Várias soluções descrevem tratamentos para mulheres que haviam servido aos deuses e, posteriormente, sofriam de sintomas que a psicologia moderna reconheceria como trauma sexual, perda de apetite, insônia, choro repentino e retraimento do contato social. No entanto, o mais assustador de tudo era o quão completamente a sociedade aceitava essas práticas. Os contratos matrimoniais do período do Novo Império, 1550 a 1070 a.C., rotineiramente incluíam cláusulas que liberavam os maridos de suas obrigações conjugais se suas esposas fossem chamadas ao serviço do templo. Os pais negociavam preços de noivas, que explicitamente consideravam se suas filhas já haviam servido nos templos com mulheres usadas, recebendo pagamentos mais baixos, apesar de sua suposta bênção divina. A oficina de embalsamamento de Barrubra cheirava a sal de natrão e decomposição, enquanto o mestre embalsamador examinava o corpo de uma jovem nobre que havia morrido no parto em 945 a.C. O que estava prestes a acontecer neste edifício de adobe, ao lado do Nilo, teria horrorizado a família da mulher se soubesse. Mas eles não sabiam, e nunca saberiam, porque o processo de mumificação guardava segredos que os embalsamadores do Egito protegiam com mais zelo do que qualquer tesouro de Faraó. Escaneamentos modernos de tomografia computadorizada de múmias femininas no Museu Egípcio do Cairo
realizados pela equipe do Dr. Zahi Hawass em 2005, revelaram evidências que forçaram os egiptólogos a enfrentar um dos segredos mais perturbadores do Antigo Egito, o abuso sexual sistemático de cadáveres femininos durante a mumificação. Os escaneamentos mostraram claros sinais de trauma sexual pós-morte em aproximadamente 23% das múmias femininas examinadas, com o dano ocorrendo após a morte, mas antes do processo final de enfaixamento. O historiador grego Heródoto insinuou pela primeira vez essas práticas em suas histórias, escritas por volta de 440 a.C. Ele observou que as famílias de mulheres belas ou de alto escalão esperavam vários dias antes de entregar os corpos aos embalsamadores para evitar indignidades. Ele acrescentou enigmaticamente que um embalsamador havia sido pego abusando de uma mulher recentemente falecida e foi posteriormente morto por seus colegas de trabalho, não pela violação em si, mas por ter sido descoberto. Fragmentos de papiro de Deir el-Bahari, descobertos durante escavações em 1881, contêm o que parecem ser instruções de treinamento para embalsamadores, que incluem diretrizes perturbadoras sobre o manejo de cadáveres femininos. Os textos escritos em escrita hierática discutiam a necessidade de rituais de purificação que envolviam abrir todas as passagens sagradas do corpo da mulher falecida. Estudiosos modernos inicialmente interpretaram isso como procedimentos padrão de evisceração, mas a linguagem anatômica específica e o contexto ritual sugerem algo muito mais sinistro. O processo de mumificação levava 70 dias, durante os quais os cadáveres permaneciam nas oficinas dos embalsamadores com supervisão mínima das famílias ou autoridades religiosas. Os registros de oficinas de Tanis, datados de 1000 a.C., mostram que os embalsamadores frequentemente trabalhavam sozinhos durante os turnos noturnos, quando a maioria dos egípcios acreditava que os mortos eram mais vulneráveis a ataques espirituais. Essas condições de trabalho noturnas criavam oportunidades perfeitas para abusos que nunca seriam detectados ou reportados. A evidência física dessas violações não vem apenas de escaneamentos modernos de tomografia computadorizada, mas também de fontes antigas que tentavam abordar o problema. O papiro Harris, agora no Museu Britânico, contém documentos legais de 156 a.C. que descrevem o julgamento de vários embalsamadores por profaná-los vasos sagrados, um termo legal eufemístico que os estudiosos agora acreditam se referir ao abuso sexual de cadáveres. As penalidades eram severas, os embalsamadores condenados enfrentavam execução e suas famílias eram despojadas de propriedades e exiladas de suas comunidades. Mas o aspecto mais perturbador dessas práticas era sua natureza ritualística. A evidência sugere que alguns embalsamadores acreditavam que o contato sexual com os falecidos transferia a força vital da mulher para o abusador, concedendo maior virilidade ou uma vida mais longa. Amuletos encontrados em oficinas de embalsamamento frequentemente retratavam atos sexuais com figuras mumificadas e vários papiros contêm feitiços destinados a serem recitados durante tais violações, tratando a necrofilia como uma forma de prática mágica em vez de simples abuso. A múmia da filha da rainha Nefertiti Mequetaten, que morreu por volta de 1330 a.C., aos 13 anos, mostra claros sinais de violação pós-morte quando examinada com técnicas forenses modernas. Suas bandagens, originalmente pensadas como danificadas por ladrões de tumbas, mostram padrões de desembrulho e reembrulho deliberados na área pélvica.
Resíduos de resina entre as camadas de bandagem indicam que o corpo foi acessado várias vezes durante o processo de mumificação, muito além do que qualquer técnica legítima de preservação exigiria. Relatos contemporâneos de textos cristãos, cóptas escritos séculos depois, descrevem o horror com que os primeiros cristãos viam as práticas de mumificação egípcias. O bispo Teófilo de Alexandria, escrevendo em 385 depois de Cristo, condenou especificamente a profanação de cadáveres femininos por aqueles que afirmavam servir aos deuses da morte. Seus escritos sugerem que essas práticas continuaram até o período romano, tornando-se tão notórias que as famílias cristãs rejeitavam completamente os serviços de mumificação egípcios. O impacto psicológico nos próprios embalsamadores fica evidente ao examinar as taxas de suicídio entre os trabalhadores nos complexos de mumificação. Os registros de Mênfis mostram que os embalsamadores morriam por suicídio em taxas muito mais altas do que outras profissões, frequentemente se afogando no Nilo, um método que os egípcios acreditavam que impedia a alma de alcançar a vida após a morte. Alguns estudiosos sugerem que isso representava uma punição auto-infligida pela culpa de homens que haviam violado cadáveres, mas que não podiam confessar seus crimes sem enfrentar a execução. Talvez o mais trágico seja que algumas evidências sugerem que certas mulheres foram assassinadas especificamente para fornecer cadáveres frescos para práticas necrófilas. A múmia de uma jovem descoberta na necrópole de Saqqara mostra sinais de envenenamento intencional com oleandro, uma planta que mata rapidamente, mas deixa o corpo intacto e adequado para a mumificação. Suas bandagens contêm fragmentos de papiro com orações pedindo perdão a Osíris, sugerindo que seu embalsamador sabia que ela havia sido assassinada especificamente para seu uso. A princesa Sitamun pressionou sua testa contra a fria parede de calcário de sua câmara no palácio de Malkata, enquanto ouvia os passos de seu pai se aproximando em 1358 a.C. Aos 23 anos, ela já havia dado à luz pelo menos um filho de seu pai, o faraó Amenhotep III, uma filha que agora brincava nos jardins do palácio, sem saber que seu avô também era seu pai. Naquela noite, como tantas noites antes, Sitamun cumpriria seu dever como filha e esposa, perpetuando um ciclo de incesto que havia definido a realeza egípcia por mais de um milênio. O incesto real no Antigo Egito não era uma aberração, nem uma exageração histórica. Era sistemático, deliberado e documentado com precisão clínica em registros reais oficiais. A coleção de DNA de múmias reais do Museu do Cairo, analisada pelo geneticista Dr. Carsten Pusch em 2010, revelou que as árvores genealógicas faraônicas se assemelhavam mais a desastres biológicos do que a linhagens reais. O próprio Tutankhamon foi o produto de uma união entre irmão e irmã, e a análise genética mostra que ele sofria de múltiplos transtornos congênitos, incluindo espinha bífida, pé torto e epilepsia do lobo temporal, todos provavelmente resultados de gerações de endogamia. A prática começou com as primeiras dinastias do Egito, por volta de 3100 a.C., mas alcançou sua expressão mais extrema durante a 18ª dinastia 1550 a 1295 a.C. O faraó Tutmés I casou-se com sua irmã Harmose. Seu filho Tutmés II casou-se com sua meia-irmã Hatshepsut, e o padrão continuou com uma regularidade obsessiva. Os contratos matrimoniais reais desse período, preservados em papiro no Museu Metropolitano, usavam uma linguagem legal específica que distinguia entre esposas que eram
irmãs do corpo, irmãs completas e irmãs da casa, meias-irmãs com diferentes direitos de herança atribuídos aos filhos de cada categoria. Mas a extensão do incesto real ia muito além do casamento entre irmãos. O faraó Amenhotep II casou-se com 3 de suas filhas, e os registros do palácio de Amarna mostram que Akhenaton mantinha relações sexuais com pelo menos 6 de suas filhas simultaneamente. Um relevo de calcário de sua capital, em Amarna, mostra o faraó beijando uma filha enquanto outra está sentada em seu colo com um texto hieroglífico que identifica ambas as meninas como suas amadas esposas e filhas de seu corpo. O custo psicológico para as mulheres reais fica evidente ao examinar suas vidas curtas e mortes frequentes e misteriosas. A rainha Ankhesenamon filha e esposa de Akhenaton, e mais tarde esposa de Tutankhamon, sobreviveu até os 27 anos, um recorde para os padrões reais. Sua múmia, descoberta em 2010, mostra evidências de depressão crônica através da análise óssea, deficiência de vitamina D por raramente sair das câmaras do palácio, fraturas por estresse devido a abuso físico e sinais de gestações frequentes que terminaram em abortos espontâneos ou mortes infantis. Os papiros médicos da coleção Edwin Smith descrevem tratamentos para condições que os médicos modernos reconhecem como consequências do incesto. Os remédios para crianças nascidas tortas incluem instruções para talas exercícios e tratamentos herbais que sugerem que os médicos reais tratavam casos regulares de defeitos de nascimento. Um texto particularmente perturbador descreve um procedimento cirúrgico para bebês nascidos com passagens seladas, provavelmente referindo-se a malformações genitais comuns em populações severamente endogâmicas. A evidência mais assustadora vem do esconderijo de múmias reais descoberto em 1881 em Deir el-Bahari. Das 11 múmias reais encontradas lá, a análise de DNA revelou que 9 eram produtos de uniões incestuosas e 7 mostravam evidências de transtornos genéticos significativos. 2 múmias de bebês encontradas na tumba de Tutankhamon eram suas filhas nascidas de seu casamento com sua meia-irmã Ankhesenamon, e ambas sofriam de defeitos do tubo neural que tornaram sua sobrevivência impossível. A intriga palaciana frequentemente girava em torno de quais filhas seriam selecionadas para casamentos reais. As cartas de Amarna correspondência diplomática entre o Egito e reinos vizinhos contêm várias mensagens de governantes estrangeiros expressando horror ante os costumes matrimoniais egípcios. O rei de Mitanni escreveu a Amenhotep Teteus em 1350 a.C. Suas filhas que são esposas são numerosas, mas você não me enviou nenhuma de suas filhas em casamento. Porque assim suas filhas são suas esposas são suas filhas. Isso confunde meus escribas quando escrevem acordos matrimoniais. Os registros contemporâneos revelam que as mulheres reais egípcias frequentemente tentavam escapar de seu destino por vários meios. Vários papiros descrevem filhas fugindo para reinos vizinhos apenas para serem devolvidas à força pelos exércitos egípcios. Um texto de 1345 a.C. descreve a tentativa da princesa Baquetaton de buscar asilo com os hititas, escrevendo ao seu rei: "Meu pai deseja me tornar sua esposa, como fez com minhas irmãs, mas prefiro morrer em terras estrangeiras a me submeter a tal violação da lei da natureza." A prática criou sua própria cultura cortesã pervertida, onde as relações familiares normais se tornaram impossíveis. As crianças reais cresciam sem saber se suas mães eram de fato irmãs ou tias, se seus irmãos eram de fato pais ou tios. Os registros do palácio da época de Ramsés II descrevem um sistema complexo
de títulos e etiqueta, projetado para navegar essas relações confusas com protocolos específicos para se dirigir a familiares que ocupavam múltiplos papéis familiares simultaneamente. A justificação religiosa para o incesto vinha da identificação com os deuses Ísis e Osíris, que eram irmãos casados entre si. Os relevos dos templos mostram casais reais fazendo oferendas, enquanto os textos hieroglíficos enfatizam sua relação de irmãos como uma bênção divina. No entanto, papiros privados de famílias nobres revelam uma repulsa generalizada às práticas reais. Um nobre escreveu a seu filho, por volta de 1330 a.C., a casa real se reproduz como animais em suas tocas, irmã com irmão, pai com filha. Por isso, os deuses amaldiçoam seus filhos com membros tortos e morte precoce. As consequências genéticas se agravavam a cada geração. No final da 18ª dinastia, os bebês reais morriam ao nascer em taxas superiores a 60%, e as crianças sobreviventes frequentemente sofriam de deficiências intelectuais, deformidades físicas e vidas curtas. A múmia de Tutancâmon revela um jovem que mal conseguia andar sem ajuda, sofria de dor crônica e morreu aos 19 anos de complicações que a análise genética sugere estarem diretamente relacionadas à sua herança endogâmica. As lâmpadas de óleo tremulavam no templo de Hathor, em Dendera, enquanto Nefretari, de 12 anos, jazia no altar de pedra, suas pequenas mãos agarrando as bordas entalhadas até que seus nós dos dedos ficassem brancos em 1290 a.C. Ela estava prestes a se tornar a última vítima de uma das práticas religiosas mais brutais do Antigo Egito, a defloração ritualizada realizada por sacerdotes para abrir a porta sagrada para os deuses. A cerimônia seria testemunhada por dezenas de oficiais do templo, registrada por escribas e celebrada por uma comunidade que via sua violação como uma bênção divina. A evidência arqueológica do templo de Mut, em Karnak, revela que tais cerimônias estavam longe de serem ocorrências raras. As tábuas de pedra que catalogam as atividades do templo de 1400 a 1200 a.C. listam mais de 300 rituais de defloração individuais completos, com os nomes das meninas envolvidas, suas idades e os sacerdotes específicos que realizaram as cerimônias. A menina mais jovem registrada tinha 9 anos, a mais velha tinha 16, a maioria tinha entre 12 e 14 anos, mal passada a puberdade em uma sociedade onde a infância terminava cedo e brutalmente. O processo começava com elaborados rituais de purificação que duravam 3 dias. As meninas selecionadas para a defloração eram banhadas em piscinas sagradas, ungidas com óleos misturados com incenso e mirra, e alimentadas com alimentos especiais que se acreditava aumentarem sua receptividade espiritual. Durante esse período de preparação, elas eram proibidas de falar com qualquer pessoa, exceto as sacerdotisas designadas do templo, que as instruíam sobre seus deveres divinos e advertiram que resistência ou demonstrações de medo irritariam os deuses. Fragmentos de papiro do Ramesseum descrevem a justificação teológica para essas práticas. Os sacerdotes egípcios acreditavam que a virgindade feminina continha um poder espiritual especial que só poderia ser adequadamente colhido por meio da defloração ritual realizada por homens que haviam passado por ritos de purificação específicos. O ato em si era considerado uma forma de sacrifício, com o sangue e a dor da menina, oferecidos às divindades em troca de favores divinos para toda a comunidade. As cerimônias seguiam protocolos rígidos, documentados em textos de ensino do templo descobertos em Edifu. A menina seria levada
perante os testemunhos reunidos, vestida com uma túnica de linho transparente e joias de ouro que marcavam seu status como oferenda sagrada. Incenso seria queimado enquanto os músicos do templo tocavam hinos específicos destinados a invocar a presença dos deuses da fertilidade. Um sumo sacerdote, representando a deidade, então desfloraria a menina, usando implementos que eram preservados como relíquias sagradas, frequentemente facas, falos de pedra ou objetos de madeira, entalhados especificamente que se acreditava canalizarem o poder divino. A análise da doutora Joanne Fletcher de restos humanos encontrados em complexos de templos em Ábidos revelou evidência física dessas práticas. Os restos esqueléticos de mulheres jovens mostram sinais de trauma pélvico consistente com assalto sexual violento, muitas vezes acompanhado de evidência de infecção e às vezes morte por lesões internas. A datação por carbono situa esses restos ao longo do período imperial do Egito, sugerindo que as práticas continuaram por mais de 500 anos. O impacto psicológico dessas cerimônias foi sistematicamente ignorado ou reinterpretado através da doutrina religiosa. As meninas que mostravam sinais de trauma, mutismo, retraimento ou autolesão eram consideradas tocadas pelo divino e frequentemente dedicadas permanentemente ao serviço do templo. Os papiros médicos contêm tratamentos para a loucura divina em mulheres jovens, incluindo remédios herbais para surtos violentos, insônia e recusa em comer sintomas que a psicologia moderna reconhece como indicadores de trauma sexual severo. Alguns templos desenvolveram hierarquias elaboradas em torno das cerimônias de defloração com diferentes sacerdotes, especializados em diferentes aspectos do ritual. O papiro Chester Beatty, 106, contém registros administrativos que mostram que certos sacerdotes tinham o título específico de abridor da porta sagrada, uma posição que vinha com privilégios especiais, incluindo rações de comida, aumentadas, melhor moradia e direitos de seleção sobre quais meninas desflorariam. Essas posições eram altamente cobiçadas e frequentemente passavam de pai para filho, criando dinastias de abusadores ritualizados. As variações regionais nessas práticas foram documentadas por escribas viajantes que registraram diferenças culturais entre os complexos de templos. No Baixo Egito, as cerimônias de defloração eram tipicamente realizadas durante a temporada de inundação, quando o Nilo transborda, ligando simbolicamente o sangue das meninas às águas vivificantes do rio. No Alto Egito, as cerimônias se alinhavam com os festivais de colheita, com a violação das meninas vista como uma garantia de fertilidade tanto para os cultivos quanto para o gado. Os registros mais perturbadores vêm do Templo de Min, em Cópito, onde os festivais anuais incluíam cerimônias de defloração em massa que envolviam dezenas de meninas simultaneamente. O visitante grego Estrabão, escrevendo em 25 a.C., descreveu ter presenciado tal festival e notou seu choque ao ver donzelas não mais velhas que crianças sendo violadas por sacerdotes, enquanto as multidões aplaudiam e jogavam flores. Seu relato menciona que várias meninas morreram durante as cerimônias por perda de sangue ou choque, mas suas mortes eram celebradas como sinais de aceitação divina. Os registros econômicos revelam que as famílias frequentemente eram compensadas por fornecer filhas para essas cerimônias, mas os pagamentos eram estruturados para evitar recusas. Os livros de contabilidade dos templos de Tebas mostram que as famílias recebiam grãos, gado ou concessões de terras, mas apenas depois que suas filhas completassem seu serviço sagrado. As famílias que tentavam retirar suas filhas antes das cerimônias enfrentavam penalidades severas, incluindo perda de propriedades, exílio ou obrigações de trabalho forçado.
Alguns textos sobreviventes sugerem redes de resistência entre mulheres que tentavam proteger as jovens de serem selecionadas para essas cerimônias. Fragmentos de papiro de arquivos privados descrevem uma linguagem codificada usada para alertar as famílias quando os exploradores do templo procuravam novas candidatas. Um texto de 1250 a.C. diz: quando os buscadores de lotos chegarem à sua porta, lembre-se de que o rio corre profundo, mas também foge. Os estudiosos acreditam que isso era uma referência a rotas de fuga usadas por famílias que fugiam para evitar que suas filhas fossem selecionadas para cerimônias de defloração. O crepúsculo se assentava sobre o templo de Bastet, Bubastis, enquanto centenas de lâmpadas de óleo eram acesas por todo o complexo, suas luzes tremulantes, projetando sombras dançantes em paredes cobertas de hieróglifos que representavam gatos dançarinos e cenas de rituais. Em 570 a.C., o Egito Ptolomaico se preparava para um de seus festivais religiosos mais notórios, uma celebração de 3 dias, onde mulheres comuns se transformavam em prostitutas sagradas, oferecendo seus corpos a estranhos em honra à deusa Gata. O que se desenrolava durante esses festivais chocaria até mesmo historiadores antigos experientes. No entanto, representava apenas um aspecto de um sistema de prostituição religiosa que operava no Egito por mais de 2000 anos. O historiador grego Heródoto, escrevendo por volta de 450 a.C., descreveu seu testemunho pessoal de tais festivais. Uma vez por ano, as mulheres desta região se reúnem no templo de Bastet e durante 3 dias se oferecem a qualquer homem que traga o pagamento adequado à deusa. Nenhuma mulher pode recusar qualquer homem durante esse tempo, seja egípcio, grego, núbio ou persa. O dinheiro pago vai para o templo, mas o ato em si é considerado o dever mais sagrado que uma mulher pode realizar. As escavações arqueológicas em Bubastis, realizadas por Edouard Naville entre 1887 e 1889, descobriram evidências físicas desses festivais de prostituição sob os pisos do templo. Os arqueólogos encontraram milhares de pequenas fichas de cerâmica com a imagem de Bastet de um lado e imagens sexuais explícitas do outro. Essas fichas, datadas por carbono em vários períodos entre 800 e 200 a.C., serviam como recibos de pagamento por serviços sexuais durante os festivais religiosos. A grande quantidade de fichas, mais de 12.000, recuperadas de um único sítio de escavação, sugere que esses festivais envolviam milhares de mulheres fornecendo serviços sexuais a milhares de homens em períodos relativamente curtos. Mas a prostituição sagrada no Egito ia muito além dos festivais anuais. Os registros de templos de Phil, descobertos durante as operações de resgate da barragem alta de Assuan na década de 1960, documentam uma classe permanente de prostitutas sagradas chamadas esposas de Amon, que serviam a visitantes masculinos do templo durante todo o ano. Essas mulheres viviam em quartos especiais dentro dos complexos de templos, usavam roupas distintas, que anunciavam sua disponibilidade e seguiam protocolos religiosos rigorosos que governavam seus serviços sexuais. A vida diária dessas prostitutas sagradas está documentada em notável detalhe por meio de arquivos de papiro descobertos em Tetunes em 1899. Cartas pessoais entre prostitutas revelam o custo psicológico de sua situação. Uma mulher escreveu à sua irmã: por volta de 200 a.C., servi a 37 homens este mês e ainda a deusa exige mais. Meu corpo dói, mas pior é meu coração, que se endurece cada dia como pedra sob o sol. Rezo a Beisset para que me liberte deste serviço, mas ela permanece em silêncio.
Os registros econômicos mostram que a prostituição sagrada gerava enormes receitas para os templos egípcios. Os livros de contabilidade do templo de Sobek, em Crocodilópolis, detalham os pagamentos por serviços sexuais junto com oferendas de grãos-gado e metais preciosos. Durante os períodos de pico dos festivais, as receitas de prostituição superavam todas as outras receitas do templo combinadas. Essa dependência econômica criou poderosos incentivos para recrutar novas prostitutas e expandir os serviços sexuais independentemente do custo humano. O recrutamento de prostitutas sagradas seguia padrões que os observadores modernos reconheceriam como tráfico humano. Famílias pobres eram abordadas por representantes do templo que ofereciam levar suas filhas como servas da deusa, prometendo boa comida, abrigo e recompensas espirituais. Uma vez que as meninas entravam nos complexos de templos, raramente saíam. Os documentos legais de Oxirrinco descrevem vários casos em que as famílias tentaram recuperar suas filhas recrutadas para o serviço do templo apenas para serem informadas de que as meninas haviam feito votos sagrados que não podiam ser quebrados sem punição divina. Os papiros médicos do arquivo de Kahun contêm informações extensas sobre o tratamento de doenças e lesões comuns entre as prostitutas sagradas. Os remédios para a doença do templo, provavelmente infecções sexualmente transmissíveis, aparecem repetidamente, junto com tratamentos para a prevenção da gravidez, ervas indutoras de abortos e pomadas curativas para lesões genitais. Um texto particularmente perturbador descreve procedimentos cirúrgicos para reparar danos internos graves causados por clientes violentos, sugerindo que o abuso era comum e sistemático. A idade das meninas que entravam na prostituição sagrada diminuiu significativamente durante períodos de dificuldades econômicas, durante fomes ou conflitos militares. Os registros dos templos mostram aumentos nas dedicações divinas de meninas de apenas 10 ou 11 anos. O papiro Wilbur, datado de 141 a.C., contém um censo de prostitutas sagradas em vários templos que lista dezenas de meninas menores de 14 anos, várias descritas como ainda não tendo atingido a maturidade, mas já servindo a clientes masculinos. As variações regionais nas práticas de prostituição sagrada foram documentadas por visitantes gregos e romanos que viajaram pelo Egito. Em Mênfis, as prostitutas serviam aos clientes em câmaras subterrâneas, sob o complexo principal do templo, com elaborados sistemas de ventilação e isolamento acústico que sugerem que as atividades eram deliberadamente ocultadas da vista pública. Em Elefantina, a prostituição ocorria em jardins que cercavam o templo, com clientes e prostitutas participando de atos sexuais, enquanto outros visitantes oravam e faziam oferendas por perto. O controle psicológico exercido sobre as prostitutas sagradas era reforçado por meio da doutrinação religiosa que começava na infância. As meninas eram ensinadas que o serviço sexual a estranhos era a forma mais alta de adoração, que seus corpos eram recipientes para a energia divina e que resistência ou infelicidade indicavam um fracasso espiritual. Os textos de confissão encontrados em vários sítios de templos mostram prostitutas escrevendo orações pedindo perdão por sentimentos de repulsa, medo ou desejo de escapar de seus deveres. Algumas prostitutas tentaram documentar suas experiências de maneiras que sobreviveram aos séculos. Grafites entalhados nas paredes dos templos em Edfu incluem mensagens de mulheres que serviam como prostitutas sagradas, muitas expressando desespero ou resignação. Uma inscrição datada de 156 a.C. diz: Ísis conhece a dor em meu coração, mas não posso falá-la em voz alta. Que outras filhas sejam salvas desta bênção. Outra
afirma simplesmente: esqueci meu nome, mas a deusa lembra de meu corpo. A prática da prostituição sagrada criou complexos problemas legais e sociais que os tribunais egípcios lutaram para abordar. Os registros judiciais de Tebas descrevem casos em que homens contraíram doenças sexualmente transmissíveis de prostitutas sagradas e exigiram compensação dos templos. Outros documentos legais detalham disputas sobre os filhos nascidos de encontros de prostituição sagrada, com questões sobre paternidade, direitos de herança, e se tais filhos pertenciam às suas mães ou aos templos onde foram concebidos. Em 1279 a.C., a oficina de embalsamamento, ao lado do Vale dos Reis, zumbia com atividade, enquanto Userhatmus preparava a múmia de uma nobre chamada Meritptah para sua jornada eterna. Mas essa preparação envolvia muito mais do que a remoção de órgãos e a preservação da carne. Segundo os textos religiosos entalhados nas profundezas das tumbas reais, Meritptah precisaria de seus órgãos sexuais intactos e funcionais para a vida após a morte, onde se esperava que ela fornecesse serviços sexuais a espíritos masculinos deuses e potencialmente ao próprio faraó por toda a eternidade. O processo de mumificação, portanto, incluía procedimentos específicos para garantir que os cadáveres femininos permanecessem sexualmente viáveis para seus deveres póstumos. Os textos das pirâmides, datados de 2400 a.C. e representando alguns dos escritos religiosos mais antigos do Egito, contêm descrições explícitas das atividades sexuais esperadas na vida após a morte. Aos faraós mortos eram prometidas mulheres belas que os serviriam em todos os sentidos, enquanto os espíritos femininos eram descritos como existindo, principalmente para fornecer prazer sexual às almas masculinas. O texto conhecido como Texto da Pirâmide, 690, afirma: o rei possuirá as esposas dos deuses, e elas satisfarão seus desejos como satisfaziam os desejos de seus esposos divinos quando viviam. A evidência arqueológica de tumbas no Vale das Rainhas revela que as mulheres nobres e reais eram enterradas com objetos especificamente projetados para uso sexual na vida após a morte. As escavações da doutora Joanne Fletcher em Kevin Coitincinho, que se acredita ser a tumba de uma das filhas de Ramsés II, descobriram uma coleção de objetos fálicos feitos de madeira marfim e pedra. Esses objetos estavam envoltos em linho e colocados entre as pernas da múmia, posicionados para permanecer acessíveis ao espírito da mulher falecida. Objetos semelhantes foram encontrados em dezenas de tumbas femininas do período do Novo Império. O processo de mumificação para mulheres incluía procedimentos não realizados em cadáveres masculinos projetados para preservar a funcionalidade sexual para a vida após a morte. Os documentos em papiro das oficinas em Tebas descrevem a inserção de linho embebido em resina nos canais vaginais dos cadáveres femininos, aparentemente para evitar o colapso dos tecidos durante a preservação. No entanto, a posição e os materiais utilizados sugerem que essas inserções eram destinadas a manter a forma e acessibilidade dos órgãos sexuais em vez de simplesmente preservá-los. As pinturas de tumbas nas câmaras funerárias de oficiais de alto escalão retratam cenas do falecido, participando de atos sexuais com servas femininas que morreram com eles. Na tumba do vizir Hemtet Lousen, datada de 1450 a.C., as pinturas murais mostram o oficial falecido copulando com mulheres identificadas como suas servas eternas, enquanto outras figuras preparam comida e entretenimento. Essas imagens não eram decorativas nem simbólicas, eram manuais de instrução
para atividades que se esperava que continuassem na vida após a morte. A prática de sacrificar servas femininas para acompanhar os proprietários de tumbas masculinas na morte foi amplamente documentada durante o período dinástico inicial do Egito, mas continuou em formas modificadas ao longo da história faraônica. Os restos esqueléticos de tumbas subsidiárias, ao lado de sítios de sepultamento principais, mostram evidências de estrangulamento ritual, envenenamento ou enterro vivo de mulheres jovens. A tumba do faraó Djer, em Abidos, datada de 3000 a.C., continha os restos de 338 servos sacrificados com análises forenses, mostrando que 127 eram mulheres jovens que não apresentavam sinais de morte natural. Os textos religiosos encontrados em tumbas privadas descrevem os deveres sexuais eternos esperados das mulheres na vida após a morte. O Livro dos Mortos, especificamente, o capítulo 125, inclui uma seção conhecida como a confissão negativa, onde as almas devem negar vários pecados perante os deuses. Para as mulheres, essa confissão inclui promessas de servir os desejos dos homens justos e de me abrir àqueles que ganharam o favor divino. Esses textos deixam claro que se esperava que as almas femininas fornecessem serviços sexuais não como recompensa por sua própria virtude, mas como punição por sua natureza inerentemente pecaminosa. O exame forense de múmias femininas revelou evidências de posicionamento sexual pós-morte projetado para facilitar atividades necrófilas. A múmia da rainha Henutaui, esposa do sumo sacerdote Pinedjem, mostra sinais de que suas pernas foram reposicionadas e mantidas abertas durante o processo de enfaixamento. Um posicionamento semelhante aparece em dezenas de múmias femininas da 21ª dinastia, sugerindo uma preparação sistemática de cadáveres femininos para o acesso sexual. A tumba do faraó Seti I contém um dos exemplos mais perturbadores das expectativas sexuais da vida após a morte. Câmaras ocultas atrás da sala de sepultamento principal, descobertas apenas em 1960, contém pinturas murais explícitas que mostram o faraó falecido participando de atos sexuais com deidades femininas deusas e mulheres mortais. Os textos hieroglíficos que acompanham essas imagens descrevem as mulheres como concubinas eternas, que satisfarão os desejos do rei por toda a eternidade, sem descanso ou queixas. Os bens funerários, especificamente, projetados para atividades sexuais na vida após a morte, aparecem regularmente em tumbas reais e nobres. A tumba de Yuya e Tjuyu, pais da rainha Ti, continha uma coleção de objetos que os arqueólogos inicialmente catalogaram como implementos religiosos, mas que o exame moderno revela serem brinquedos sexuais sofisticados. Esses objetos entalhados em ébano e marfim com notável precisão anatômica estavam envoltos no linho mais fino e colocados em caixas de cedro inscritas com orações por sua eficácia na vida após a morte. Os papiros médicos contêm feitiços e procedimentos para garantir que as mulheres mumificadas permanecessem sexualmente atraentes para os espíritos masculinos. O papiro quirúrgico Edwin Smith inclui instruções para prevenir a desfiguração facial durante a mumificação, especificamente para cadáveres femininos, observando que a feiura repele os desejos de deuses e homens mesmo na morte. Esses procedimentos eram mais caros e demorados do que a mumificação padrão, criando uma especialização lucrativa para os embalsamadores que atendiam a famílias ricas que queriam garantir que suas filhas permanecessem desejáveis na vida após a morte. Os relatos contemporâneos de visitantes gregos e romanos
descrevem seu horror ante as práticas funerárias egípcias que envolviam mulheres. Diodoro Sículo, escrevendo em 50 a.C., notou seu choque ao saber que as mulheres egípcias eram preparadas para a morte como se estivessem se preparando para o casamento, com grande atenção dada aos seus órgãos sexuais e sua capacidade de agradar os homens, mesmo além da tumba. Ele descreveu ter testemunhado preparativos funerários, onde as mulheres falecidas eram posicionadas e vestidas como se fossem cortesãs esperando clientes. Os lagos sagrados ao lado dos templos refletiam a luz das tochas durante os festivais mais abjetos, onde milhares se reuniam para testemunhar atos que seriam criminosos à luz do dia, mas tornavam-se sagrados sob a cobertura da cerimônia religiosa. Mulheres aristocráticas, prostitutas, de templos e escravas estrangeiras capturadas se misturavam em cenas de violência sexual ritualizada que os participantes acreditavam assegurariam o favor divino. Os filhos nascidos desses encontros eram criados como propriedade do templo, continuando ciclos de abuso que duraram séculos. No entanto, o mais perturbador era o quão completamente a sociedade egípcia normalizava essas práticas. Os contratos matrimoniais, rotineiramente, incluíam cláusulas que liberavam os maridos de suas obrigações se as esposas fossem chamadas a servir sexualmente a um deus. Os pais calculavam os preços das noivas com base no serviço prévio de suas filhas, nos templos. Os textos médicos tratavam o trauma da violação, ritual como loucura divina que exigia gratidão em vez de cura. Quando Roma, finalmente, conquistou o Egito em 30 a.C., um dos primeiros atos de Otaviano foi proibir a prostituição nos templos e as cerimônias de defloração ritual. Lembre-se de que por trás de cada civilização gloriosa há segredos escritos em sangue e lágrimas preservados para sempre em pedra.